Fala, turminha da Umbanda, como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo certinho com todo mundo? Tá todo mundo tranquilo? 2018 em cima? Show de bola! Feliz ano novo para todo mundo. Que as bênçãos, seja lá de quem for que vocês acreditem, de Deus, de Zam, de Olorum, do grande arquiteto do universo, não importa. Que as bênçãos desçam sobre todos nós e que esse ano realmente seja um ano de paz, de amor, de vitória. E olha só, preste atenção numa coisa. O todo é mente, o universo é mental. Então, galera, vamos olhar o lado cheio da taça e vamos correr por ali? Esquece o outro lado. Não que ele não aconteça, não que ele não ocorra, mas, cara, não fixa teu pensamento no ruim, não. Vamos pensar como se fosse um cadernão? Você errou, passou a borracha, a folha deu aquela rasgadinha. Pô, vira a página, cara, ali vai ficar feio de escrever. Vira a página, vida nova, segue em frente. Não deixa o que é considerado negativo, né? O que é considerado ruim, de baixa vibração, se aproximar tanto de você a ponto de te tirar do eixo. Não deixa isso acontecer, não. E só você, ninguém mais, só você tem condições de evitar isso. Não adianta eu falar, não adianta você olhar 50.002 vídeos na internet, não adianta psicólogo, psiquiatra, remédio, não adianta. É você que tem que dar o primeiro passo. Se o ano é de Xangô, de Yansan, de Iemanjá, de Ogum, isso aí é o que menos interessa nesse momento. Porque vale você. O que as vibrações celestes, de orixás, ou seja lá do que for, o que essas vibrações influenciam na vida do planeta, de qualquer forma, serve só para você saber quais são as bases desse ano e nada mais. Você, e só você, é que pode mudar a sua vida. Feliz 2018 e vamos para as nossas perguntinhas? Vamos começar o ano? Vamos para nós? Então sejam bem-vindos ao nosso vlog semanal. Eu sou Roberto Mundstein, dirigente do Grupo de Assistência Espiritual Umbanda Universal. Quase esqueci. Vamos nós. Gente, olha só que bacana. O Márcio colocou uma pergunta hoje, faz 6 horas que ele colocou a pergunta. 6 horas. Aí eu comecei a me preparar aqui para gravar o vídeo de resposta ao Márcio. Pensando aqui, falei, puxa, eu vou desmembrar a pergunta do Márcio, porque, caramba, tem, assim, a pergunta dele dá um vídeo bem longo. Apesar da pergunta ser aparentemente simples, dá um vídeo bem longo. Aí, a 1 minuto, a Camila vem e me dá mais uma pergunta para ser feita. E agora, nesse exato momento que eu estou gravando aqui, ela colocou mais um comentário, que eu não sei qual é, vou ver aqui. Agora, já. Não posso dizer que é ao vivo porque não é uma live, senão eu estaria vendo ao vivo aqui. Olha só, hein? Muito bem. Vamos ver se ele consegue atualizar. A Camila não atualizou, não. Mas parece que é o mesmo comentário. Mas vamos lá. Primeira pergunta eu vou falar do Márcio. Né? O Márcio coloca assim: tenho algumas dúvidas. Por favor, se possível, me esclareça. Para quem era médium de terreiro, ter santo, Márcio, é assentado. A palavra correta é santo assentado. Tá? E geralmente essa palavra é usada... Deixa eu ajeitar minha cadeira aqui, gente. Beleza. Essa palavra geralmente é usada para o candomblé, para alguns terreiros de nação. Algumas umbandas utilizam esse nome também. Mas, no geral, não se fala, dentro da umbanda pelo menos, não se fala muito em santo assentado. Porque o assentamento dentro da umbanda, isso a gente vai explicar talvez num vlog temático, eu vá falar um pouquinho a respeito de assentamentos e firmezas. Todo mundo fala, tá, gente? Eu sei. Ah, mas um monte de gente aí já fala e coisa e tal. Só que eu só quero dar minha opinião a respeito, só isso. Né? Então,
Na Umbanda se faz, geralmente, um assentamento de forças positivas, que é no Congá. Aí embaixo, em cima, é outra história, tá? Mas um assentamento de força positiva e um assentamento de força negativa que fica na tronqueira. Geralmente faz-se 2. Pode ser feito mais de um? Pode. No candomblé você assenta o orixá daquele médium, daquele Iaô. Então, eu sou de Ogum, eu vou assentar o meu Ogum. Eu sou de Oxum, eu vou assentar a minha Oxum. E aí, quando eu abrir o terreiro, é a minha Oxum, ou o meu Ogum, ou o meu, sabe, o meu orixá que está assentado ali. Aí entra todas as coisas do candomblé, que é comieira, aquela coisa toda e tal. Aí ali tem um orixá sentado, aqui tem outro e tal. Você assenta o seu Exu, você assenta o seu Ogum, você assenta os seus santos. Na Umbanda, geralmente, não tem isso. Não estou dizendo que nenhuma Umbanda tenha, porque a Umbanda é muito diversa. A Umbanda tem uma diversidade absurda de grande, então é possível que isso exista dentro da Umbanda também. Mas eu entendi a sua pergunta, vamos lá. Quando a pessoa que tem o santo assentado, quando a pessoa parte para o outro mundo, desencarna, morre, é obrigatório ter o despacho? Pergunta 1 para você, Márcio. Despacho de quê? Eu vou responder, tá? Calma. Vou chegar lá. Caso não tenha, caso não seja obrigatório, né? Ou caso não tenha, o que pode acontecer, caso não seja feito o despacho, né? Que eu estou entendendo aqui da sua pergunta. O que pode acontecer com a alma da pessoa que era médium? Beleza. Então, esclarecimento 1, quer dizer, 2, né? Porque eu já falei do santo assentado. Então, esclarecimento 2. O que acontece com a alma da pessoa? O Márcio, só para você entender como eu vejo isso, tá? Alma, para mim, é quando você está encarnado. Alma é de ânima, que dá ânimo, que anima alguma coisa. Então, alma, para mim, alma é quando você está encarnado. A partir do momento que você desencarna, você é espírito. Deixa eu voltar a fita um pouquinho. Nós somos espíritos em uma experiência física. Ponto. Tá? Show. Beleza. Entendemos isso? Entendemos. Bacana. Agora nós vamos entender o seguinte. Quando esse espírito em experiência física está, ou seja, quando ele está encarnado, neste momento ele é alma. Quando ele desencarna, ele deixa a experiência física de lado para viver uma experiência, entre aspas agora, puramente espiritual. Por que entre aspas? Eu não sei se é pura, 100% pura espiritual. Não sei. Eu não lembro. Não sei. Então, para ele viver uma experiência, entre aspas, puramente espiritual, ele deixa de ser alma, porque ele não está animando mais nada, e passa a ser espírito. Acabou. Ele é um espírito. Ah, mas ele está revestido do corpo espiritual, o perispírito, seja lá o nome que quiserem dar, o corpo mental, o corpo isso, o corpo aquilo, não importa. Ele é espírito, no meu entender. Valeu? Mas isso é coisa só de didática mesmo, para entender. Eu acho que eu entendo melhor desse jeito e tal, mas se você entende bem da maneira que você está falando, para mim está ótimo, tá? Vamos lá, então vamos para a sua primeira resposta. É obrigatório ter o despacho? Não. Não é obrigatório. Não é. Como eu vou falar por mim, tá? Pode ser que outro dirigente de Umbanda te dê uma outra ideia a respeito do mesmo tema, tá? Então eu vou te falar como eu entendo, como que a gente age, tá? Quando alguém que não é umbandista mora com você lá na sua casa, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sei lá quem, mora lá com você, e essa pessoa que não é umbandista morre, desencarna, o que é que você faz com as coisas dessa pessoa? As coisas, as roupas, os utensílios que por um acaso usava e que para você não serve. Não serve, não adianta. Você, por exemplo, a pessoa, aquele católico, sabe, ferrenho, cheio de santinho em casa e tal, e você é um evangélico que não aceita. Você vai fazer o que com aquilo? Espero que não seja quebrar e jogar fora. Apesar de poder fazer isso também. Mas pega
aquilo ali, doa para um outro católico, leva para uma instituição de católicos. Olha, o fulano lá morreu, tem esse monte de coisa aqui. Olha, eu não sou católico, então para mim essas imagens não valem grande coisa. Quer ficar para vocês? As roupas, vamos dar para um asilo, vamos dar para um orfanato, se for uma criança, né? Vamos dar para um orfanato, vamos dar para um asilo. Sei lá, a gente faz o quê? A gente, entre aspas, despacha as coisas da pessoa, mas doando para outros, certo? Então tá bom. O cara agora é um umbandista. Ele tem as suas guias. Não sei se, pelo que você falou aqui, se ele tem assentamento do seu orixá específico. Aí eu tenho o meu assentamento do orixá que trabalha comigo, do meu caboclo, do meu preto velho, do meu exu. Pode ser que tenha? Pode. Como eu falei no início, a Umbanda é muito diversa. Pode ser que tenha. O que se faz com isso? Bom, eu entendo, na minha doutrina, primeiro, a gente não faz esse tipo de assentamento. Segundo, o que serve para outro, doa para outro. Ah, mas e as guias? Desmonta, quebra a guia, sabe, arrebenta, desmonta, lava no sal grosso, e isso é mais placebo do que real, mas vamos lá, lava no sal grosso, lava direitinho e tal, fia ela novamente, coloca lá no sol para ela dar aquela energizada no sol, e aí leva lá para o preto velho, para o caboclo, para o teu pai de santo, para tua mãe de santo, sei lá para quem, para ela imantar aquela guia novamente, falar, agora essa guia aqui é sua, e pronto. Não tem. Eu, particularmente, não vejo grandes problemas com relação a isso. Não tem aquela obrigatoriedade de, caramba, tem que enterrar ele com as guias dele, tem que enterrar ele com a roupa de santo. Olha, o meu avô, quando morreu, segundo minha mãe contava, minha tia conta também, mas a minha mãe contava mais isso, né? O meu avô ele trabalhava numa tenda chamada Tenda Espírita Mirim, aqui em Petrópolis mesmo, é a 12ª filial do Mirim. E ele trabalhava ali. Quando ele morreu, antes de morrer, ele falou assim, quando eu morrer eu quero ser enterrado com a roupa do terreiro. Porque era dele, ele queria, entendeu? Não é porque é obrigatório, porque não, ele queria. Não fizeram isso. Minha avó muito católica na época, minha tia também muito católica e tal, botaram o tradicional, né? Terno, gravata, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. A minha mãe, sabendo disso, foi em casa, pegou a roupinha dele lá do Mirim, que era na época, hoje não é mais, mas era um macacão, dobrou, fez como se fosse um travesseiro, colocou ali. Para ela, aquilo foi um alívio. Se funcionou para ele ou não, sinceramente, não acredito que tenha feito algum efeito dele ser enterrado pelado, com roupa, sem roupa, sabe? Não vai mudar muita coisa. Então, assim, o que acontece com a alma da pessoa depende de como essa pessoa encarava a vida. Cada um de nós tem uma maneira diferente de encarar a vida e de se entender enquanto ser vivo. Vida não para. Ela muda de estado, mas ela não para. Hoje você está vivendo uma experiência física. Amanhã não estará mais, mas vai continuar vivendo. É assim que eu acredito. Você vai continuar vivendo. Então, vai depender de como você encara a situação nova e não do que foi feito aqui. Não adianta encomendar a sua alma, chamar 5 pais de santo, 3 mães de santo, em que todo mundo incorpora, faz gira no cemitério para encaminhar a sua alma. Não creio que seja dessa forma. O que pode acontecer é essa pessoa vir sendo doutrinada. Por isso que eu falei que a sua pergunta era longa. Pode ser que essa pessoa tenha trabalhado no terreiro onde ela vinha sendo doutrinada a acreditar que quando desencarnar, vou dar um exemplo agora, eu vou precisar despachar todas as suas coisas, colocar uma comida para o seu orixá, para quebrar o seu... Quebrar não é de quebrar o assentamento, assim, de jogar no chão, não. Quebrar o assentamento que eu estou falando é cortar a imantação. Então, para quebrar o assentamento, para cortar a imantação, eu preciso dar uma comida, por exemplo, uma comida para o seu orixá, para o orixá da pessoa que morreu, né? Tem que dar uma comida para o orixá, tem que dar uma comida para o exu, e aí pronto. Eu fiz o desligamento total daquela pessoa. E ela tem que ser enterrada com a roupa que ela usou, sei lá, na sua feitura. Tá? Se a pessoa morreu acreditando nisso, provavelmente está esperando que isso aconteça. Eu disse
Provavelmente. Pode ser que não. Tá? Pode ser que a pessoa nunca tenha sido doutrinada para esse lado, muito antes pelo contrário. Ó, gente, morreu, segue seu caminho, o Baluaete vai te dar a mão, vai te levar para um lugar onde você deveria estar, para onde a sua vibração se coaduna melhor, se para o Hades ou para o Olimpo eu não sei, mas vai para um desses cantos, você vai para lá e você vai seguir a sua vida. O que eles vão fazer aqui para cortar as vibrações, para tirar a imantação e tal, não sei o que, é problema de quem ficou. Eu não sei se eu me fiz claro, Márcio, eu não sei se eu me fiz entender. Para mim é muito simples, a coisa é muito fácil de fazer. Não tem essa complicação toda que as pessoas pintam por aí. Entendeu? Assim, então, vou ser bem direto falando por mim. Espero que você pergunte isso a outros dirigentes, porque você vai ter opiniões diferentes a respeito, tá? Vai ter gente, inclusive, que vai falar que isso que eu estou te falando é falta de respeito. E não é. Não encaro desse jeito. Não é falta de respeito, tá? É maneira de encarar a coisa. Então, o que eu posso te dizer é obrigatório ter o despacho? Não. Despachar roupa, despachar assentamento, despachar Exu, despachar... Não. O cara desencarnou, cara. Ele nem está mais aqui. Foi embora. Acabou. Se não tiver feito, o que pode acontecer com a alma dessa pessoa? Como eu te disse, depende da doutrinação que ela seguiu e depende de como ela encara a nova situação dela no plano espiritual, que eu não sei te explicar qual é. Eu não conhecia. Quando eu desencarnar, você pode ter certeza de uma coisa. O meu corpo pode ser enterrado, doado, cremado, queimado, esquartejado. Cara, eu estou longe daqui. Tenha certeza disso. O que vão fazer com as minhas roupas, minhas guias? Cara, o que puder reaproveitar, reaproveita. O que não puder reaproveitar, joga fora, desde que não polua a natureza, que aí sim eu vou ficar chateado. Desde que não polua a natureza, faça o que vocês quiserem fazer. Cara, olha, passou. A minha vida na Terra passou. Agora é seguir em frente. Para talvez, porque a gente não tem também essa certeza absoluta, mas talvez em um momento mais longo ou mais breve, retornar numa reencarnação, espero eu, como um bandista novamente. Vamos para a próxima? Então vamos para a próxima. A Camila foi a que colocou a pergunta agora, com 1 minutinho, eu estava começando a fazer o vídeo, ela colocou a pergunta. Eu já nem sei mais com quanto tempo está esse vídeo, mas não deve estar muito curto não. Ela coloca aqui um elogio, diz que eu estou sempre ajudando, só que você coloca, ô Camila, uma frase aqui que para mim ficou até engraçado, tá? Foi engraçado, você coloca Senhor da Umbanda. Eu já ouvi Senhor das Estrelas, que é aquele super-herói que aparece no filme, mas eu não sou Senhor da Umbanda não, cara. Quem dera fosse, mas não sou, né? Nem quero ser, tá? Desculpa, o quem dera aí, não, nem quero, não. A carga que eu tenho para carregar já está boa demais. Então vamos lá. Gostaria de fazer uma pergunta bem básica e talvez um pouco recorrente. Quando não se sente qualquer sintoma de mediunidade ostensiva, mas ainda assim ela é confirmada pelas entidades e o médium é chamado para se desenvolver, pode-se correr perigo de sofrer com animismo? Ou mesmo não conseguir exercer essa tal mediunidade no terreiro? Camila, olha só, vamos lá. Você não sente nada de mediunidade ostensiva, beleza. Mas alguma entidade percebeu em você uma capacidade. Estou considerando que uma entidade bem incorporada, direitinha, com um médium ciente do seu trabalho, não é fantasioso, porque, vamos abrir um parênteses aqui, pode ter sido só um engodo, tá? O sujeitinho olhou e falou, porra, tô com 20 médiums aqui, eu preciso de 21. Essa menina aí tem um quezinho assim, tem uma pegazinha ali que dá para eu segurar, vou puxar ela para cá. Não pode ter sido essa maldadezinha? Pode. Infelizmente a gente sabe que isso acontece. Mas eu estou presumindo que seja um médium sério, coerente, senhor de si, tudo direitinho, tá? Dentro dos conformes.
Pode ser que ele tenha percebido em você algo que você mesmo ainda não percebeu. E ele, por alguma capacidade dele, entendeu que o fato de você não estar sentindo essa mediunidade ostensiva, que eu imagino você queira dizer de ostensivo aquelas que eu coloquei lá no vídeo, como a vidência, a incorporação, a psicografia, né? Faculdades que fazem, que tem algum tipo de ação, né? Aqui na Terra, que não é a intuição, né? Entendeu, né? Então, show. Mesmo que você não sinta, pode ser que o médium tenha percebido uma mediunidade. Vamos, já que a gente está falando de Umbanda, né? E a mais recorrente dentro da Umbanda seria mesmo a mediunidade de incorporação. Vamos entender que ele tenha percebido em você a mediunidade de incorporação. Ele não pode te falar que você vai ser médium de incorporação. Não pode não, desculpa, deixa eu voltar de novo. Ele não deve falar para você que você tem essa mediunidade ou aquela, para não te influenciar, para aí sim você não cair no animismo. Mas você coloca aqui, bom, então é possível que seja convidado? Sim, é possível que seja convidado, não tem esse negócio não. Agora, como o desenvolver da mediunidade, o treinamento mediúnico, né, que a gente fala, pode acontecer o animismo? Pode, mas aí eu aconselho você a fazer o seguinte. Primeiro, estude mediunidade. Entenda o que é mediunidade. Tenta estudar o máximo da mediunidade fora da Umbanda. Não o que se fala dentro da Umbanda para você não ficar bitolada só naquilo ali da Umbanda, fora da Umbanda. Como é que se enxerga a mediunidade fora da Umbanda? Como se dá um treinamento mediúnico fora da Umbanda? Como que acontece? Cara, a mediunidade é uma coisa muito natural. É natural. Não tem forçação de barra. Tá? Então, como acontece a mediunidade fora da Umbanda? Como ela é treinada? Procure estudar o que é, como funciona. Você vai ver que dentro da Umbanda o animismo é necessário. Porque é o animismo que vai dar a oportunidade da entidade espiritual se utilizar do que nós chamamos de arquétipo. O arquétipo do preto velho, do caboclo, da criança, do Exu, da pombagira. Esse arquétipo se dá através, principalmente, da utilização do animismo. É como se... Não estou falando que é isso. Estou dizendo que é como se fosse o seguinte. Você se imagina incorporada por um preto velho. Você já se imagina encurvadinha lá, falando igual um velhinho, né, e tal. Quando a entidade chegar, ela já vai aproveitar essa sua facilidade anímica para criar o seu arquétipo. Por isso que um preto velho não é exatamente igual ao outro incorporado do lado, mas as semelhanças são enormes. E geralmente, quando o preto velho do terreiro, do dirigente do terreiro, se porta de uma maneira X, geralmente a maioria dos outros médiuns começam a seguir até que um destoa. O preto velho, todos eles vêm sentado, até que um fica de pé. Dali para frente, pode ter certeza, alguém vai sentar no chão, alguém vai ficar de pé, o outro vai ficar ajoelhado, porque alguém quebrou aquela corrente. Mas o animismo é isso. É a sua ação sobre o seu corpo, acreditando que você não faz por maldade. Entendeu, né? Então, olha só. Esse sofrer com o animismo é só quando você não estuda. Quando você estuda, você não sofre com o animismo. Você entende o animismo e pode até se aproveitar dele para um melhor trabalho mediúnico, por incrível que pareça. E esse animismo vai deixando de ter que existir de acordo com o seu crescimento, com o crescimento do terreiro como um todo, crescimento da própria assistência que te procura. É todo um conjunto de coisas, né? Você coloca aqui a possibilidade de não exercer essa mediunidade. Existe? Sim, existe. Uma das coisas que prejudica no desenvolvimento mediúnico é a ansiedade. A pessoa fica ansiosa, ela quer, porque o fulano falou que eu vou incorporar. Então eu quero incorporar hoje, eu quero amanhã, eu quero depois de amanhã, e não consegue. Não é assim que funciona. Relaxa, calma. Se a entidade estava realmente incorporada, bonitinho, direitinho, uma pessoa séria, um médium coerente, provavelmente daqui a um tempo, e eu não sei quanto tempo, pode ser um mês, pode ser uma semana, pode ser um ano, pode ser 10 anos, não sei quanto tempo,
você vai passar treinando as suas mediunidades até chegar ao ponto de realmente relaxar e deixar acontecer. Pode ser uma psicografia, pode ser uma psicopictografia, pode ser uma vidência, pode ser um desdobramento, sabe? Se desdobrar do corpo, né? Pode ser um desdobramento, pode ser é mais raro essa, mas pode ser um efeito físico, pode ser uma incorporação, pode ser várias mediunidades que você ainda não sabe se tem, né? Ah, eu não sinto mediunidade ostensiva. Tá, mas e se não é isso de ostensivo que a entidade quer? E se a entidade que te chamou realmente quer é essa mediunidade passiva sua? Aquela vidente que vai olhar e vai chegar no ouvidinho lá do dirigente e vai falar, olha, hoje eu estou vendo isso, 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 isso e isso. Ele confirma que você está vendo, se estiver incorporado e não for vidente, ele vai confirmar aquilo que você está falando e vai seguir os trabalhos. Olha, aquela pessoa lá está com um encosto brabão. Muitas vezes, como eu, por exemplo, eu sou dirigente terreiro, eu não sou vidente. Eu percebo as coisas, mas não vejo. Se eu tenho um vidente, confiança do meu lado que vê, melhora muito o trabalho do terreiro. Cresce muito o trabalho do terreiro. Talvez seja uma coisa assim. Por que não? Facilidade de falar em público, fazer palestra, por que não? Então, encara o desenvolvimento, mas encara com estudo. Não vai nessa só de botar a mão na cabeça, rodar o cara e o cara tem que incorporar, porque isso não é legal. A gente precisa estudar. Século XXI. Se não me disser por que está acontecendo, para que serve, eu não faço. Valeu? Gente, muito obrigado. O vídeo ficou longo pra caramba, eu sei disso. É o primeiro vídeo do ano, né? Prometo que os outros eu vou tentar encurtar o máximo que der. E vamos para 2018. Com fé, com força e muito axé. Abraço para todo mundo.